Queridos irmãos, graça e paz, amém? Bom, nós estamos reunidos nesse domingo, dia do Senhor, para engrandecer o nome dEle. Eu já tive outras oportunidades de dizer isso aqui em cima desse púlpito. O pregador assume a tribuna e ele sabe que Deus há de falar pela sua palavra, porque é assim que a Bíblia nos garante, a palavra do Senhor não volta vazia. Mas, irmãos, é tão gostoso quando eu subo para poder ministrar, e aquilo que é o tema do sermão casou com os louvores, casou com liturgia, e não foi combinado. Não foi combinado. O tema do meu sermão, nosso sermão dessa noite, é da angústia para a alegria. Entendeu? O que foi cantado, o que foi lido, do Eli, Eli, lama sabachthani, não pela boca de Jesus, mas pela boca de Davi. Irmãos, isso é precioso. Abra, por favor, Evangelho no qual escreveu Mateus, capítulo de número 1, versículo de número 18 a 25. Que segurança tem, irmãos, para poder ministrar a palavra, e você pode ter certeza. Aos abatidos, aos angustiados, Deus quer falar ao seu coração nessa noite. Evangelho qual escreveu Mateus, capítulo de número 1, verso de número 18. Nós temos ministrado aos domingos sobre o tema geral, o Rei entre nós, série de exposição nesse Evangelho. Já falamos a respeito da genealogia do nosso Senhor, e hoje vamos falar um pouco a respeito da anunciação do seu nascimento. Evangelho qual escreveu Mateus, capítulo de número 1, versículo de número 18, diz assim a palavra do bom Deus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes tido intimidade, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado porque diante da Tua palavra nos encontramos, depois de ter ofertado louvores à Tua santa pessoa. E, Senhor, ofertamos louvores e neste momento nos assentamos calmamente para ouvir a Tua doce voz. Tenha compaixão da Tua igreja, Senhor, de mim como ministro e da Tua igreja que ouve a Tua palavra. Que não seja eu, mas o Teu Santo Espírito a encher-nos, Pai, da Sua doce presença e convicção que no Senhor temos a paz e a alegria. O Senhor vem em socorro, Pai, dos aflitos e abatidos, e Te glorificamos por isso em nome de Jesus. Amém e amém. Diz para mim, Capitu traiu ou não Bentinho? Foi real ou apenas fruto da imaginação dele? Essa pergunta é talvez a maior dúvida da literatura brasileira. Eu estou falando da obra, do romance de Dom Casmurro, de Machado de Assis. O livro conta a história de amor entre Maria Capitolina, a Capitu, e o Bento de Albuquerque, o Bentinho, que se conhecem desde a infância e se amam desde então. E sacrifícios são feitos para que eles ficassem juntos, o que acontece na maioridade. E depois de casados, por muitos anos eles sonhavam em ter um filho, até que, tempos e tempos depois, ela se achou grávida e a alegria tomou conta da casa dela. Se você lê o livro, você sabe. Acontece que o menino nasce e o menino é a cara do melhor amigo de Bentinho. E isso deixa completamente desconfiado que Capitu o traiu, o filho não é dele. Eu tenho uma opinião sobre, mas Machado de Assis ele não revela no livro se de fato houve traição. Ele só mostra o quão perturbado Bentinho fica ao se sentir traído por aquela que era a mulher da sua vida. Vários capítulos são escritos, são gastos, para descrever a angústia que afetava a alma desse homem.
o peso da suposta traição quase leva ele a uma loucura. Aquela experiência tirou muito dele e esse homem agora sofre terrivelmente até o fim da sua vida com a dúvida: eu fui traído? Irmãos, eu sei que esse tema não é fácil. Definitivamente, falar sobre infidelidade não é algo fácil. Ser traído pela pessoa que você ama talvez seja aquilo que a gente ora ao Senhor para jamais ser. Mas não existem apenas traições conjugais. Uma das mais famosas da história é uma de Marcos Brutus contra o seu pai adotivo, o imperador romano Júlio César. César foi vítima de uma conspiração dentro do Senado para poder tirá-lo do cargo, para tirá-lo do poder. Mas a maneira que eles usaram, irmãos, sinceramente, a maneira que eles usaram para depor Júlio César do poder foi terrível. O apunhalaram pelas costas, literalmente. E entre os seus algozes, lá estava o filho dele. E ele falecendo, morrendo, ele vai soltar aquela que é uma das frases mais famosas da história, onde ele diz: até tu, Brutus, meu filho, o próprio filho adotivo, o apunhalando pelas costas. Imagine o sofrimento desse pai. Imagine o sofrimento. Apunhalado também foi o homem que dá título ao feriado que nós estamos aqui. Apunhalado, entre aspas, né? Um tal de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Você lembra, né? Tiradentes, ele se revoltou contra a coroa portuguesa, porque eles aplicavam taxas extremamente abusivas. E Tiradentes organizou um levante separatista contra Portugal. E quando tudo se encaminhava, estava tudo indo muito bem para que o Brasil se visse longe, né, daquele peso que Portugal estava trazendo, um dos companheiros dele abriu a boca, um X9 no meio do povo, um tal de Joaquim Silvério dos Reis, e ele delatou aos portugueses o movimento. E aí o que se tem a seguir é esse Joaquim Silvério recebendo posses, nomeações, e Tiradentes sendo enforcado e depois esquartejado. Queridos, a dor da traição é algo que só o Senhor pode curar. Só o Senhor pode curar. Seja ela uma traição matrimonial, seja uma traição por uma amizade, seja um tapete puxado por um colega de trabalho. Dói. Afeta-nos. Afeta a nossa alma, afeta o nosso corpo, afeta a nossa mente. E pastor, e por que o senhor está falando de traição diante de um texto desse? Porque é o que José pensou que houvesse acontecido. E por um tempo essa suposta traição de Maria corroeu o coração dele, como corroeu também o coração de Bentinho na história de Dom Casmurro. Olha só, irmãos, Mateus está narrando a história de Jesus. A gente lembra, a gente já falou sobre isso. Ele falou versos antes a respeito da genealogia do Senhor, apresentando as credenciais de Jesus como, de fato, aquele que ele é, o Messias prometido que viria. Ok? Então, ele está habilitado para essa função. A gente lembra que o público original eram os judeus e Mateus está escrevendo para esse público com o propósito de mostrar quem de fato Jesus era. Agora, o foco de Mateus é no nascimento do Cristo. E o que ele conta para nós aqui é algo para louvarmos a Deus, dentre tantas coisas, irmãos, por um servo do Senhor que, sinceramente, para mim ele é muito subestimado. Para mim ele é muito subestimado. É sério, irmãos, toda a glória é do Senhor, você sabe disso. Mas José, irmãos, ele não recebe honrarias como talvez ele fosse devido. Ainda no nosso tempo. Para mim, irmãos, tomando cuidado para não ser um sermão exemplarista, mas para mim ele é um servo do Senhor que não tem a notabilidade como outros homens. Porque o que esse homem faz, irmãos, é espetacular. Para mim, ele tinha que estar ali na galeria, sabe, aquela dos heróis da fé. Esse homem é realmente uma bênção. Não é à toa que Deus o escolheu para ser pai legal, e eu já explico sobre isso, do seu filho. Não é à toa. José, irmãos, tem uma postura que faz dele um homem notável. Notável. E eu queria olhar para esse texto junto com os irmãos pela perspectiva dele. Pela perspectiva dele. Em outra oportunidade, nós vamos focar em todo o aspecto cristológico que há nesse texto, que é riquíssimo. Hoje, eu gostaria de ver com os irmãos, que os irmãos olhassem comigo pelos olhos de José, para nós vermos esse evento singular da nossa história. Veja bem, eu quero que você atenta para o texto. Olha só, a nossa perícope, ela começa assim, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes se deitado, tido intimidade, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Ok.
Quem sabe aqui à primeira vista, no primeiro momento, que Maria está grávida e que ali o que está sendo gerado nela é uma obra divina, somos nós, estamos lendo a história, e ela que foi avisada pelo anjo do Senhor. Maria foi avisada. E eu quero não só falar, eu quero que você abra comigo em Lucas 1. Deixa aí, marcado na sua Bíblia, Mateus, mas vai comigo lá para o Lucas 1, porque faz parte do nosso sermão. Olha só, eu quero que você veja a anunciação que vem da parte do anjo do Senhor até Maria. Abre aí, Lucas 1, versículo 26. 26, o anjo Gabriel indo para poder avisar essa mulher a respeito daquilo que estava para acontecer com ela. Lucas, capítulo 1, versículo 26. Diz assim, olha só. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse, alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, guarda essa expressão, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo, como será isso, pois eu nunca tive relação com nenhum homem? Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, sua parenta, só para que você fique sabendo, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês, para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra, e o anjo se ausentou dela. Irmãos, olha que coisa linda! Maria é visitada pela parte do Senhor, pelo Senhor, e é contado para ela aquilo que vai acontecer. Ela é a escolhida entre as milhares para gerar o Salvador há tanto prometido. Ela é a bendita, o seu ventre carrega aquele que é o autor da sua própria vida, da sua própria história. Há temor, certo? No coração dessa moça, mas logo esse temor se dissipa, por quê? Porque tudo é explicado para ela, a maneira como as coisas iriam acontecer. E aí é uma resposta maravilhosa da parte de Maria, quando ela fala, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Ok, ótimo, o anjo visitou essa mulher e o anjo contou para ela. Contou para ela, não contou para José. Porque o que a gente olha a seguir vai deixando as coisas mais tensas. O que vem a seguir? Em Lucas 1, 39, vai dizer que ela sai apressada para a casa de Isabel, que era a prima dela. Talvez ela está doida para poder contar, para poder desabafar com alguém, para, sei lá, compartilhar a bênção, pedir orientação. Irmãos, é uma adolescente, ela acabou de ser comunicada que recebeu o maior privilégio que desde Eva se esperava. Alguém, um descendente de mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, é dela. Ela está aflita, ela está quente, fria, né? Você que já ficou ansioso, você sabe como é que é essa reação. E ela pega e parte para a casa da prima dela. Acontece, irmãos, que nós não sabemos o porquê, mas ela não conta para José, ela pega e sai. E essa região montanhosa da cidade de Judá, que o versículo 39 aqui fala, irmãos, para onde ela está indo, para onde era a casa da prima dela, que era essa Isabel, irmãos, isso aqui não é perto não, é longe. Nós estamos falando de mais de 100 quilômetros que essa menina parte em direção para poder contar essa notícia. Quando a gente lê Mateus 1,18, né, parece ser uma coisa rápida, do anúncio do filho e a descoberta de José. Mas, irmãos, passaram-se 3 meses. Maria fica fora 3 meses, José Augusto. E quando ela aparece, está grávida. Está grávida. Por favor, irmãos, eu quero que os irmãos entrem na história comigo, para a gente imaginar a cena. José preocupado com a esposa, porque a esposa sumiu, né? Apesar do termo aqui estar desposada, que é muito mais do que um noivado, eles estavam casados de papel e tudo,
só não tinham ainda consumado o casamento. Eles não moravam juntos como era costume daquela época. Mas enfim, a esposa desse homem sumiu e 3 meses depois ela aparece com um ovinho na barriga. E talvez ela tenha chegado, olhado para ele e dado um sorriso de canto de boca. Estou grávida. É do Espírito Santo. Você pode imaginar como deve ter ficado a cara de José. Porque, aliás, olha só, nós só estamos imaginando que talvez ela tenha falado para ele agora que ela voltou. Porque o texto não está narrando isso. O mais possível, irmãos, provável que talvez tenha acontecido, é que ela chegou e ficou calada. Que ela não falou nada. E eu não sei o que é pior. Falar que é do Espírito Santo ou ficar calada e deixar que José tirasse as suas próprias conclusões. Porque eu e você, nós já tiramos a conclusão do que poderia ser. Mas aí, irmãos, diante desse alvoroço, dessa confusão, que nós somos apresentados a esse homem de Deus. Ele pode pegar essa mulherzinha chamada Maria, ele pode acabar com ela. Afinal, ela está gerando um filho no seu ventre que ela quebrou os laços matrimoniais. Essa infiel, se é no Antigo Testamento ali, propriamente dito, com o povo de Israel tendo domínio sobre si, essa mulher ela deveria ser apedrejada até a morte. Mas agora, como os romanos estão no poder, os judeus já não têm mais condição de exercer pena capital. Então, eles deram uma outra solução para ela. Não pode matar, mas você pode expô-la publicamente. Você poderia pegar o faltoso e publicamente manifestar ele para todos. José, irmãos, tem o direito de mostrar para todo mundo o que essa mulherzinha fez. O que ela foi capaz de fazer. Ele tem o direito de envergonhá-la por causa da sua infidelidade, de manchar a sua imagem para sempre. José tem esse direito, irmãos, mas ele não faz isso. Primeiro ponto, José, um homem íntegro. Olha o verso de número 19. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. 2 características que saltam aos nossos olhos de cara quando nós olhamos para José. Irmãos, ele é justo, é bondoso. Nós estamos diante de um homem íntegro. Nós estamos diante de um homem íntegro. Ao invés de pagar, olha só, ao invés de pagar essa ofensa com mais ofensa, José decidiu, irmãos, por entregar uma carta de divórcio de maneira silenciosa. Vai Maria para um lado, vai José para o outro, e diz fazer tudo ali, no privado, sem que ninguém soubesse. José é um homem íntegro e ele está mostrando isso para nós. Em meio, irmãos, a essa terrível ofensa contra a sua dignidade, José preferiu sofrer o dano. Ela me traiu, eu assumo a responsabilidade. Não quero. Não quero levar a público. Não quero pagar ofensa com ofensa. Spurgeon tem uma frase sobre isso, que ele aconselha e que a gente deveria levar em consideração. Ele fala que quando nós precisamos fazer algo grave, devemos escolher a forma mais terna de fazê-lo, ou talvez nem precisemos fazê-lo. Você sabia que você não tem que pagar na mesma moeda? Você sabia disso? De que há um caminho de misericórdia, e esse é o caminho que Cristo trilhou e convida a todos nós que aqui estamos para fazer o mesmo. Da boca do homem que decepou a orelha de Malco e depois foi lapidado pelo Espírito Santo, 1 Pedro 3:8, nós ouvimos, finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos fraternalmente, amigos, misericordiosos, humildes, não pagando o mal com o mal, injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, pois para isso mesmo fosse chamados, a fim de receberdes bênção por herança. A gente ouve isso da boca de Pedro. Da boca do nosso Senhor e Salvador, nós ouvimos, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Há um caminho de misericórdia para as ofensas que você tem enfrentado. José tomou esse caminho, mas não sem antes sofrer por essa situação. A decisão exterior era a de entregar a carta e cada um vai para o seu lado. Mas por dentro, irmãos, o coração desse homem está fervendo. A mente desse homem é um turbilhão. A gravidez de Maria, irmãos, tornou-se uma tempestade em sua alma. Ele amava essa mulher. José, irmãos, está atordoado com esse vendaval que vem sobre a sua cabeça. A gente lê no texto ele falando isso. Mas Deus, que é rico em misericórdia,
vem em socorro do seu servo. Versículo 20. Enquanto ponderava nessas coisas, o homem não conseguiu dormir. Enquanto ponderava nessas coisas, pega no sono, e eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Segundo ponto, José, um homem amado pelo Senhor. Meus irmãos, que Deus maravilhoso é esse que nós servimos. Esse Senhor que nós servimos, irmãos, não nos abandona no momento da nossa dor. Antes, Ele usa de misericórdia e espanta a aflição que está na nossa alma, e é o que está diante de nós. Deus, irmãos, vendo como esse servo do Senhor se encontrava, envia um anjo para acalmar o seu coração. E aí, o que a gente vê é: não, José, não temas. A sua esposa está grávida, sim, mas o que está sendo gerado nela é aquele que foi prometido. E, irmãos, isso aqui é maravilhoso, porque o anjo lhe conforta, lembrando José da sua ascendência, lembrando José de quem ele é filho. O anjo chega e fala: José, filho de Davi. Isso aqui é muito significativo. E isso aqui é para lembrar José que haveria de nascer um descendente de mulher da linhagem de Davi, que iria trazer glória sobre toda a terra e salvar o seu povo. Olha só, irmãos, você, José, transmitirá sua genealogia para esse menino. Irmãos, aqui há algo que vale a pena pontuar. José não é pai biológico de Jesus, você sabe disso. José é pai legal. Legalmente, Jesus é seu filho e ele é herdeiro de tudo que lhe diz respeito, inclusive da sua ascendência, a sua genealogia real. Tá? O nosso Senhor aqui nessa terra, ele tinha uma mãe, não tinha um pai. E como divino, ele tem um pai e não tem uma mãe. Isso é para você guardar na sua mente. E tinha que ser assim. E tinha que ser dessa maneira. Jesus não seria o nosso Salvador se ele tivesse nascido de José e Maria de maneira biológica. William Hendricks, um comentarista, e hoje de manhã eu falei isso com a juventude na nossa escola dominical, de que se Cristo tivesse, William Hendricks dizendo, se Cristo tivesse sido filho de José e Maria por geração ordinária, ele teria sido uma pessoa humana e, como tal, um participante da culpa de Adão. E, por isso, um pecador incapaz de salvar a si mesmo. Nós falamos e sabemos a respeito do pecado original. Adão, como nosso representante, as bênçãos que viriam sobre ele, como nosso representante, viriam sobre nós. Mas as maldições também. Vivemos hoje. Colhemos o fruto da decisão de Adão que nos representava dentro do jardim. Se Jesus nascesse de Maria e de José, de maneira seminal, como acontece comigo e com você, Jesus não poderia ser o nosso Salvador. Por quê? Porque ele também nasceria em pecado. Mas o Senhor nasce envolvido por uma glória diferenciada. Em tudo ele se assemelha a nós, exceto em uma coisa: ele não conheceu o pecado. É por isso que ele pode ser o homem que eu e você não conseguimos ser. Na sua vida e na sua obediência, falei e repito, e mocidade vai ouvir pela terceira vez, só no dia de hoje, nós não somos salvos apenas pela morte de Jesus. Nós somos salvos pela sua vida. A vida de obediência do nosso Salvador é o que nos faz ser aceito diante de Deus. É por isso que ele pode nos representar. Ele é o cabeça de uma nova raça, cabeça de um novo povo. Jesus obedeceu onde eu e você desobedecemos. Onde Adão caiu, Jesus Cristo foi obediente. E é por isso, irmãos, que todos nós que aqui estamos, que cremos no Senhor, confessamos como nosso Senhor e Salvador, e obviamente andamos em novidade de vida, todos nós, ao adentrarmos a eternidade, não será pelas nossas obras, mas será sempre apontando para a obra de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ele é o cabeça, ele é o homem que nós não somos. Mas, irmãos, voltando para José, ao receber essa mensagem, eu fico pensando no alívio e no temor que deve ter pairado perante ele, né? Pairado sobre ele após José ouvir o anjo. Alívio, por quê? Porque não era o que ele pensava. Até então, Kleber, o que ele está pensando é que se trata de uma infidelidade. Né? O que Maria carregava, queridos, no ventre não era fruto da sua infidelidade, mas da fidelidade de Deus em cumprir a sua promessa.
O que Maria está gestando ali, irmãos, não era fruto de uma traição, não era fruto de uma infidelidade, mas mostrando para nós, irmãos, que de fato aquilo que Deus prometeu vai se cumprir, porque Ele é fiel para assim fazer. E é o que está aqui diante de nós. No ventre de Maria não estava a vergonha da família, mas a esperança minha e sua, esperança dos pecadores. E eu fico pensando nesse alívio e, ao mesmo tempo, no temor que deve ter invadido o coração de José. Afinal, irmãos, a sua esposa está grávida. E a sua esposa está grávida nada mais, nada menos do que aquele que seria o Salvador. O Salvador. E é o versículo 21 que vai dizer isso para nós. O anjo falando para José, dizendo: ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Nós, irmãos, já falamos aqui sobre a raiz do nome de Jesus. E agora, o significado é escancarado aqui em sua missão. Qual que é a missão de Jesus? Salvar. Ele salvará quem? O mundo todo? Não. O texto já diz: salvará o seu povo. Jesus é o seu nome. Pensa, irmãos, no temor que invadiu esse homem. Da angústia para a mais profunda alegria. A mais profunda alegria. Alegria em fazer parte dos planos de Deus. E é o que nos diz o versículo 22 e 23, através da narração de Mateus. Olha só o verso 22 e 23. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. José não é um homem traído, é um homem amado por Deus e separado para cuidar do seu filho, do Filho de Deus enquanto encarnado. José, irmãos, está vendo o cumprimento, com seus próprios olhos, o cumprimento da promessa que foi feita pela boca de Deus, né? Deus falando pela boca do profeta Isaías. O verso 23 é a descrição de Isaías 7,14, uma promessa feita, irmãos, há mais de 600 anos, e que agora José está pronto para ver acontecendo. Deus havia falado, queridos, muitas vezes, de muitas maneiras, pelos pais, pelos profetas, mas agora Deus vem pessoalmente. Deus está para pisar na terra, na pessoa de seu Filho, para armar a sua tenda entre nós. Jesus, irmãos, é Deus manifestado em carne. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus não é simplesmente um profeta que vem da parte de Deus, não, ele é o próprio Deus, se fazendo homem e habitando entre nós. É o resplendor da glória do seu Pai, a expressão exata do seu ser. Deus se fez homem para a nossa salvação, e no ventre da esposa de José está aquele que é o Emanuel, o Deus conosco. Irmãos, pensa na alegria desse homem que agora sabe de tudo. Alegria desse homem, alívio e ao mesmo tempo temor. E o verso 24 vai mostrar mais uma característica dele, que José é um homem obediente. O versículo 24 vai mostrar, dizendo: despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu a sua mulher. José não hesita, José não protela, ele não questiona, ele não pensa mais um pouquinho sobre o assunto e depois fala com o anjo, não. A gente vê ele simplesmente, irmãos, assumindo a responsabilidade. Ele toma uma atitude. E imediatamente, ele obedece à voz do anjo, à ordem do anjo. Volta a Maria e a recebe como sua mulher. Maria, irmãos, agora precisa de proteção, de amor. E foi isso o que José proporcionou, ainda que muito difícil, irmãos, mas nessa gloriosa missão que Deus havia confiado. O texto vai encerrar com uma última observação sobre esse servo valoroso, mostrando que José também era um homem extremamente respeitoso. O versículo 25 mostra isso para nós. O texto vai dizer: contudo, não a conheceu, não teve intimidade com ela, marital com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Mas Mateus deixa isso claro para nós, que José não teve intimidade conjugal com Maria até o nascimento de Jesus. Agora, o anjo não falou isso. Seria por temor? Seria por respeito? Isso não nos surpreenderia mediante o homem que está diante de nós. E além disso, ele obedeceu a orientação do anjo, colocando o nome Jesus no menino e cuidando com muito amor, tanto da mãe quanto também do filho. Eu quero encerrar, queridos. Eu quero concluir, dizendo que nenhuma palavra proferida por José foi registrada na Bíblia. Nenhuma palavra. Ninguém profetizou a seu respeito. Nenhum apóstolo menciona alguns dos seus feitos. Tudo que nós sabemos
sobre José é o período da manjedoura e um período ali da sua primeira infância. José, irmãos, sequer viu o início do ministério de Jesus, o seu filho. No entanto, irmãos, o exemplo que esse homem deixou como pai, como esposo, nas brevíssimas aparições que nós temos, fica claro que ele cumpriu com fidelidade o papel de guardião de filho de Deus, assim como o Senhor havia confiado. E diante dessas coisas, permita-me fazer algumas breves aplicações com base naquilo que nós vimos nessa noite. A primeira delas é cuidado com conclusões precipitadas. É sério, irmãos, cuidado. Nem tudo o que parece é. Nem tudo o que parece é. E eu te dou exemplo para isso. Parecia o fim de Israel, quando eles estavam diante do Mar Vermelho e Faraó no encalço. Não parecia o fim? Parecia o fim para José, quando ele foi vendido pelos irmãos, depois acusado pela mulher de Potifar, não foi? Parecia o fim para o exército de Israel diante de Golias. Parecia o fim para Jó, quando ele perde bens, perde filhos, perde coisas amáveis. Parecia o fim para Noemi, quando ela perde o seu esposo e os seus 2 filhos. Parecia o fim para Daniel na cova dos leões. O fim para Sadraque, Mesaque, Abednego, quando foram lançados na fornalha. Parecia o fim, mas não foi. Mas não foi. Diante de situações terríveis, nós tiramos, às vezes, queridos, conclusões que podem não refletir o que Deus quer fazer em você por meio delas. Quem disse que o resultado desse exame, esse diagnóstico médico, é a última palavra, é a palavra final de Deus sobre esse assunto? Quem foi que disse? Quem foi que disse para você que essa porta fechada vai permanecer assim para sempre? Que esse coração duro vai permanecer endurecido para sempre? Quem foi que disse para você que esse menino, essa menina não tem jeito? Já não tem mais solução para esse caso? Que já não há mais, que a história de vocês acabaram aqui? Quem foi que disse essas coisas? Você ouviu isso da boca de homem ou você ouviu isso da boca do Senhor? Porque eu e você, diante de situações terríveis, eu e você precisamos lembrar, irmãos, que nós conhecemos e servimos a um Deus que não conhece a palavra impossível. E que no fim das contas, quem tem a última palavra sobre qualquer coisa que nos diz respeito, não é médico, por mais que sejam instrumentos usados pelas mãos do Senhor para falar aquilo que é a realidade desse mundo natural. Mas não podem falar em nome de Deus de maneira definitiva. Quantas são as pessoas que você conhece, não podiam ter filho, hoje carregam nos seus colos? Quantos são os casos de leito de morte? Vem aqui, abraça o seu pai, abraça a sua mãe, porque já acabou, e Deus soprou vida sobre eles. Quantos foram os corações endurecidos, que talvez você disse, não tem mais jeito, não há mais situação, entreguei esse menino para Jesus, e deixei isso para lá. Quantos foram os casos que você já ouviu, em que o Senhor foi lá, com poder e graça, trazendo salvação? Não tire conclusões precipitadas. Não tire conclusões precipitadas. Deixa o Senhor. Se o Senhor, queridos, se o Senhor quiser colocar um ponto final, que Ele coloque. Não seja você a empurrar a pedra do túmulo, jogando para um lado essa situação difícil. É difícil. Às vezes é impossível. E quando é impossível para nós, Edson, é o momento em que Deus age. Quando acabam-se os recursos humanos, é o momento em que o Senhor diz, então deixa comigo, porque da agora para frente eu assumo. Não tire conclusões precipitadas. Segundo, não é porque te feriram que você precisa ferir de volta. Me permita bater nesse ponto mais uma vez. A vida cristã, queridos, não é um toma lá da cá. Não é. Como o mundo faz isso. Mas nós não somos chamados para viver conforme o sistema que segue a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, bateu, levou. Deu de um lado, você não lembra de Jesus falando sobre a outra face, você lembra de que você talvez tenha um gancho bom para poder dar, bateu, vai levar. Você nasceu de novo. Você nasceu de novo, você tem domínio próprio. Então, em nome de Jesus, tire da sua mente que você precisa fazer como ele fez, como ela fez. Ele tem que pagar, ela vai pagar, ele vai ver isso, porque não é assim que Deus quer que você proceda com relação à sua vida. Com relação a esses assuntos, não é pagar na mesma moeda.
o perdão, a misericórdia, são ações daqueles que foram alcançados pelo perdão e a misericórdia de Deus. De Deus. E o Senhor te chama a fazer o mesmo. Você não é chamado a pagar na mesma moeda. Perdoe em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Primeiro dos pontos, cuidado com conclusões precipitadas. Segundo, não é porque te feriram que você precisa ferir de volta. E por fim, queridos, o Senhor visitou José na sua dor. E Ele faz o mesmo com você nessa noite. Oh, amado, o Senhor te vê. Querida, o Senhor está te vendo. O Senhor está. Qual é a área da sua vida em que você precisa ouvir, não tenha medo? O Senhor vem em seu socorro. Ele vem. José ouviu da boca do anjo do Senhor. E você ouve da palavra de Deus nessa noite. Não tenha medo. Não tenha medo. Você não está sozinho como você pensa estar. Afinal, o menino gerado no ventre de Maria está aqui nessa noite e ele é chamado por Emanuel, o Deus conosco. Ele não é apenas o Deus transcendente, o Deus que está lá sentado no alto e sublime trono. Ele é o Deus imanente, o Emanuel, aquele que relaciona conosco no nível pessoal. Sim, é o Deus que te conhece, é o Deus que sabe o que vai no coração, que sabe o que invade a sua mente. Porque talvez você está aqui louvando, mas dentro você, aquela angústia, aquilo que, em nome de Jesus, creia. O Senhor está vendo, e o Senhor vem em seu socorro. É dele que nós ouvimos, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não temas, o Senhor é contigo. Vamos orar?